Esforço concentrado. Parlamentares avançam nas votações para zerar as pautas de 2018. Mais de 800 emendas são apresentadas ao governo no orçamento do ano que vem. Membro da equipe de transição, o deputado Luiz Castro, contesta a atual publicidade do governo. A condução dos recursos para pesquisas na SUFRAMA são criticadas pelo deputado Dermilson Chagas. E mais, após anos dedicados à engenharia civil e segurança no trabalho, José Cavalcante recebe título de cidadão do Amazonas. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Deputados começam o esforço concentrado para zerar a pauta de votações antes do recesso de fim de ano. Nesta quinta-feira, 25 propostas foram analisadas. A votação foi iniciada com a análise de 3 vetos governamentais. Um deles foi rejeitado, um segundo foi mantido e o último foi retirado de pauta para uma nova análise do relator. Do total de 25 matérias, 17 foram aprovadas, 2 rejeitadas e as demais foram retiradas de pauta. Algumas das matérias não foram analisadas por serem consideradas polêmicas demais para serem votadas no fim de governo e devem ser apreciadas apenas na próxima legislatura. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, propôs a realização de 2 sessões de votação extras com o objetivo de zerar a pauta referente aos projetos de autoria dos parlamentares. A primeira delas será realizada na quinta-feira desta semana e a próxima na terça-feira da semana que vem. Hoje, quarta-feira, como de costume, é dia de votação. Fizemos a votação de 25 matérias. Já convoquei os deputados para amanhã, a partir das 9 horas, apreciarmos mais 18 matérias de iniciativa dos deputados. Terça-feira, nós vamos ter votação também no plenário. E na quarta-feira, nós vamos deixar para votar a lei orçamentária anual, matérias do Poder Executivo, matérias do Ministério Público, do Tribunal de Contas e matéria também do Poder Judiciário. Todas as matérias serão apreciadas até a próxima quarta-feira. E o projeto de lei orçamentária para 2019 recebe mais de 800 emendas dos parlamentares, a maioria para as áreas da saúde e educação. O texto segue em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos até a próxima terça-feira. Quase 17 bilhões e meio de reais são os recursos previstos ao projeto de lei orçamentária para 2019. O texto está em tramitação na Alean desde o último dia 28 de novembro. A Comissão de Assuntos Econômicos é quem analisa o projeto e as emendas apresentadas pelos deputados. Ao todo, o projeto da LOA de 2019 recebeu um total de 862 emendas. Destas, 729 são das emendas impositivas, aquelas em que o governo está obrigado a executar. E outras 133 são das emendas diretas ao orçamento. De acordo com a lei, nós temos aí um mínimo para ser aplicado por cada deputado para a saúde e para a educação. Então, dentro do que a lei especifica, também é um dos itens que será analisado pela nossa Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo o que determina a lei, cada deputado pode indicar o destino de 6 milhões e meio de reais ao orçamento. Desse total, 12% para a área da saúde e 25% para a educação. O que sobra é aplicado em outras áreas. A Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir na próxima sexta-feira para definir os principais pontos do orçamento e apresentar um balanço das emendas parlamentares. Os deputados têm até o dia 21 de dezembro para votar o projeto em plenário. O deputado Luiz Castro lamentou o cenário encontrado nas finanças do governo do estado. De acordo com o parlamentar que integra a Comissão de Transição, a publicidade divulgada pelo Poder Executivo no final da atual gestão não reflete a realidade que a população encontra no dia a dia. Tá bom, mas Tá ótimo, Michele, tá ótimo.
O deputado Dermilson Chagas criticou em plenário a forma conduzida pela SUFRAMA na aplicação dos recursos de pesquisa e desenvolvimento no Amazonas, o chamado P&D. Segundo o parlamentar, a falta de controle dos investimentos é o problema. Olha aí o governo. O deputado Luiz Castro fez um diagnóstico da situação financeira dos contratos e convênios do governo do estado. O parlamentar afirmou que a população não está sendo informada sobre a realidade que o governo passa atualmente. Luiz Castro disse ainda que, apesar da publicidade divulgar que a atual gestão deixa a casa arrumada para o novo governo, a equipe de transição já identificou alguns desafios que serão enfrentados a partir de 1º de janeiro. É o caso da situação da saúde no estado. Há sim um déficit orçamentário expressivo e também um volume grande de dívidas não sanadas. Dívidas principalmente concentradas na área de saúde, mas não exclusivamente na área de saúde. Há um discurso ufanista do atual governo do Estado, pago com dinheiro arrecadado dos impostos que todos nós pagamos, nas redes de televisão, nos jornais, nas rádios, enfeitando a realidade ou tentando disfarçá-la, como se fosse fácil maquiar a triste realidade dos hospitais superlotados, das falhas da atenção médica, dos atrasos de pagamento dos profissionais da medicina. Em discurso, o deputado Luiz Castro parabenizou as equipes da Polícia Federal e Ministério Público. As instituições realizaram em conjunto a Operação Maus Caminhos, que desarticulou uma quadrilha que desviava recursos milionários da saúde no Amazonas. Ao longo de 2 anos, a Maus Caminhos já identificou mais de 82 milhões de reais que foram desviados pela quadrilha, que contava com a participação do então governador José Melo e ex-secretários estaduais. O deputado Dermilson Chagas criticou em plenário a forma conduzida pela SUFRAMA na aplicação dos recursos de pesquisa e desenvolvimento no Amazonas, o chamado P&D. Segundo o parlamentar, a falta de controle dos investimentos é o problema. Mais de R$1 bilhão são os recursos do governo federal para o setor de pesquisa e desenvolvimento no Amazonas. Mas, segundo o deputado Dermilson Chagas, boa parte desse montante está sendo aplicada em outras finalidades. Esta foi a denúncia levantada pelo parlamentar no plenário da ALEAN. Mais de R$1 bilhão que foram glosados e que estão disponíveis. Esse dinheiro é para ir para algumas empresas em que elas não definiram o conceito de P&D e foi glosado. E esse recurso está disponível. E tem muita gente de olho nesse dinheiro. Tem gente apresentando projeto na área de meio ambiente, sustentabilidade. Tem gente querendo levar para outros lugares. Então, o que a gente está chamando a atenção é que existe um risco muito grande para acabarem com o resto da Zona Franca de Manaus, principalmente com esse P&D. Dermilson Chagas disse que vai levar as denúncias ao Ministério Público Federal e à Controladoria Geral da União para as devidas providências junto à SUFRAMA. O deputado Serafim Correia alertou em plenário para o anúncio das novas medidas econômicas que devem ser adotadas no Brasil a partir de 2019. Para o parlamentar, algumas iniciativas prejudicam empresas da Zona Franca de Manaus. O deputado Serafim Correia falou das medidas anunciadas pela equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro, que deverão melhorar a economia brasileira no próximo ano. Entre os destaques estão o aumento do imposto de renda sobre aplicações financeiras, a extinção do regime de indústria química, REIQ, e as alterações na tributação de investimentos em letras de crédito. Para o parlamentar, essas iniciativas podem, de fato, contribuir com as metas econômicas. Já a redução dos créditos tributários de IPI, gerados pela indústria de refrigerantes, e a redução de créditos presumidos de PIS e COFINS, afetam diretamente empresas da Zona Franca de Manaus e deverão gerar impactos negativos na economia do estado. Elas até podem melhorar, mas elas vão arrebentar a Zona Franca de Manaus e vão arrebentar os servidores. E eu estou alertando para isso porque foi um anúncio feito ontem e essas medidas serão implementadas a partir do próximo governo.
O parlamentar também citou o aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Diante das medidas, solicitou a atenção dos demais deputados, principalmente os eleitos para a bancada federal, para possíveis problemas relacionados a esses setores. O deputado Augusto Ferraz usou a tribuna para criticar a Fundação Amazonas Sustentável, a FAS. De acordo com o parlamentar, a missão de melhorar a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas não está sendo cumprida. Augusto Ferraz disse que visitou 18 comunidades do Rio Negro atendidas pela Fundação e que a situação é precária. As pessoas não recebem benefícios como transporte ou educação. Agricultores não ganham incentivos para a produção e não conseguem sustentar suas famílias. Ontem eu estive no Alto Rio Negro, visitando ali 18 comunidades, né? Visitando ali, conversando com os presidentes das comunidades. E eu perguntei o que é que essa fundação está fazendo para proteger, que aqui ela está dizendo, Fundação Amazonas Sustentável, fazendo a floresta valer mais em pé do que derrubada. É o que está escrito aqui. E eu fui fiscalizar, logo no início do meu mandato, eu fui no Alto Rio Negro e fui ver como era que estavam as comunidades. Ontem, eu fui para o Alto Rio Negro, durante 4 anos de mandato que eu estou aqui, está pior do que quando eu entrei. Essa faz, deputado Davi Almeida, essa faz, deputado Serafim Corrêa, essa faz não faz nada, é uma faz de conta, é para surrupiar recursos do exterior e talvez até do Estado. As pessoas lá estão em estado de calamidade pública. A Fundação Amazonas Sustentável, a FAS, é uma organização brasileira não governamental sem fins lucrativos, criada em 2008 pelo governo do estado do Amazonas, com o objetivo de recompensar e melhorar a qualidade de vida das populações ribeirinhas do Amazonas, responsáveis pela manutenção dos serviços ambientais de conservação da floresta. Em nota, a assessoria de comunicação da Fundação Amazonas Sustentável respondeu que as críticas do parlamentar são infundadas e que se coloca à disposição de Augusto Ferraz para tirar qualquer dúvida sobre o funcionamento da instituição. E você vai ver a seguir, a bancada federal do PSD se reúne com o presidente eleito Jair Bolsonaro e sinaliza apoio aos projetos de lei do Executivo. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. A bancada federal do PSD se reuniu com o presidente eleito Jair Bolsonaro na última terça-feira e sinalizou apoio aos projetos de lei do Executivo. O deputado Sidney Leite, representante da sigla na Assembleia Legislativa, abordou o assunto em plenário e cobrou um olhar diferenciado da presidência da República com o Amazonas. Integrantes da bancada de deputados federais do PSD se reuniram na terça-feira, dia 11, com o presidente eleito Jair Bolsonaro em Brasília. Segundo o líder do partido na Câmara, Domingos Neto, do Ceará, a bancada deverá atuar de forma independente no Legislativo, mas tende a apoiar os principais projetos do futuro governo. Esse foi assunto de discurso do deputado Sidney Leite durante sessão plenária. O parlamentar lembrou que o Amazonas possui interesses específicos que influenciam diretamente na vida da população e na economia do Estado. É o caso, por exemplo, dos projetos pertinentes à Zona Franca de Manaus. Por isso, em pronunciamento, Sidney Leite pediu que Bolsonaro tenha atenção redobrada às matérias que possam repercutir no Estado. E não pude deixar de colocar a questão de um olhar diferenciado para a Zona Franca de Manaus, tendo em vista esse decreto criminoso e covarde do presidente Temer em relação à questão do IPI,
no que diz respeito ao polo de concentrado, que fragiliza o polo industrial da Zona Franca de Manaus, a infraestrutura que é necessária para toda a Amazônia, deputado Zé Ricardo. No nosso caso, a BR-319, Tabatinga, aeroportos e portos nos municípios, além da Transamazônica. Nós temos também a questão da regularização fundiária, que é uma luta permanente. A partir da próxima legislatura, no ano que vem, o PSD terá a 5ª maior bancada na Câmara Federal, com 34 deputados. Um apoio formal do partido ao governo Bolsonaro dependerá ainda de uma aprovação da Executiva Nacional da legenda. O deputado José Ricardo destacou o fato que ocorreu no interior de São Paulo, em que um homem matou 4 pessoas e feriu outras 4 dentro de uma igreja e depois se matou. Para o parlamentar, episódios como este tendem a ser constantes, caso seja aprovada a medida do porte de arma para a população no próximo governo. O deputado José Ricardo destacou durante o pronunciamento os riscos das medidas anunciadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, que defende o porte de arma para a população, o que na prática implicaria em alterações no Código Penal e na revogação do Estatuto do Desarmamento, conjunto de leis sancionado em 2003. Na questão do uso das armas, do porte de armas, por parte das pessoas que não são habilitadas, pessoas que não têm missão, por exemplo, de polícia, de cuidar da segurança. Acho que esse é um debate importante, no momento onde há muito discurso de armar a população. E eu defendo que tem que desarmar os espíritos e também na questão das armas. E reforçar, claro, a segurança. Quem tem que estar armado e preparado, inclusive psicologicamente, não só tecnicamente, é a polícia. Segundo o deputado, os resultados da medida podem gerar episódios como o ocorrido na última terça-feira em Campinas, no interior de São Paulo, em que um homem invadiu uma catedral, matou 4 pessoas e deixou outras 4 feridas. A gente realmente se preocupa, Mais um acontecimento, mais uma tragédia, onde uma pessoa, certamente com problemas ou desequilibrada, não sei, usa uma arma para matar várias pessoas, numa igreja. O atirador foi atingido pela polícia e se matou em seguida. Os motivos estão sendo investigados. E nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa sediou a posse de 3 membros da Academia Brasileira de Letras, Seccional Amazonas. A Academia de Letras Brasileira tem o objetivo de fomentar e divulgar a literatura do Amazonas para que seja mais apreciada e ainda valorizar os escritores locais e nacionais. Nós precisamos preservar a vida e a vida se preserva através das obras. Então é esse o nosso grande trabalho. E a Academia ela tem uma preocupação muito grande em propagar a língua portuguesa e a literatura brasileira. Nós também trabalhamos com oficinas, com cursos, com saraus, tudo voltado para a comunidade e para os membros da própria academia. E sempre dentro do voluntariado, que também está dentro do nosso regimento, esse trabalho voluntariado. A academia é formada por 40 membros efetivos e 20 correspondentes. A Assembleia Legislativa sediou a cerimônia de posse de 3 acadêmicos nas cadeiras de membros, imortais e vitalícias da ALB. Com mais de 40 anos de atividade profissional, o professor Dr. Olavo Tapajós foi um dos acadêmicos empossados. É o coroamento de uma atividade de um escritor. Hoje eu tenho 10 livros lançados. Não são livros de romance, não são livros de poesia, mas são livros que eu tento contribuir com a minha principal atividade, que é a engenharia logística. Então eu hoje me sinto extremamente satisfeito e estou coroando todo um trabalho que eu desenvolvi para que nós pudéssemos ter efetivamente algo de concreto em termos de livros, bibliografia, para poder colaborar com os trabalhos científicos do nosso estado e do Brasil. A professora Rita Aical tomou posse na cadeira 11 da imortal Clarice Lispector. Senti-me honrada e, de certa forma, uma recompensa por tanto trabalho no magistério ao longo de 54 anos, apesar de ter sido advogada por 13 anos. Mas cheguei à conclusão de um determinado tempo da minha vida de que o que eu gostava mesmo era de lecionar, de batalhar
pela propagação de um desempenho melhor do falante em relação ao idioma. E isso eu tenho feito ao longo de todo esse tempo. E ocupar hoje a cadeira 11, para mim, é uma espécie de recompensa. Raimunda Gil também tomou posse na mesma solenidade. A Academia de Letras Brasileira no Amazonas foi instalada em 2015 e é formada por escritores, autores, poetas e diversas autoridades da literatura amazonense. O engenheiro civil e de segurança do trabalho, José Cavalcante, foi homenageado com o título de cidadão do Amazonas na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O autor da proposta foi o deputado Francisco Souza. José Cavalcante é empresário da área da construção civil e investe no Amazonas, gerindo várias empresas, entre elas a Arte Pedras. O homenageado explicou que já se sente amazonense e o título foi recebido com honra e emoção. Eu me sinto super feliz e agradecido por tal comenda, né? Porque realmente a gente trabalha a vida inteira pensando em fazer alguma coisa pela sociedade, em prol da minha profissão de engenheiro e sem jamais fazer essa expectativa de receber um diploma ou uma comenda de título de cidadão do Amazonas como essa. Apesar de que eu sempre falei para os meus colegas, eu já me sinto amazonense desde que cheguei aqui. Que na verdade isso me emociona, não é? O fato de nascer aos 70 anos para ser um amazonense é um orgulho muito forte. O autor da proposta, deputado Francisco Souza, destacou que o engenheiro escolheu o Amazonas para morar e investir, gerando emprego e renda. Sua dedicação e amor pelo Estado justificam a escolha da homenagem. Um cidadão de bem, um profissional liberal na área da engenharia, inclusive se destacando no colegiado de engenheiros do Amazonas. Ele é um grande empreendedor, um homem exitoso nos negócios, que sempre investiu no Amazonas. O título de cidadão é o reconhecimento ao nordestino que veio para o Amazonas, dedica-se ao nosso estado, investe, acredita e o melhor, faz com amor, gerando emprego, gerando renda, que nós temos qualidade de vida. É um homem exemplar, exitoso nos negócios, um empreendedor nato e que acredita no Amazonas. O título de cidadão do Amazonas foi criado a partir da Resolução Legislativa 71 de 1977 e é concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao Estado em qualquer campo de atividade. E assim encerramos mais uma edição do Alean Notícias. Uma ótima noite para você e até amanhã.